Então, antes que a gente fale do arcabouço e antes que você entenda porque o Brasil ganha a chance de sair de uma situação de extrema vulnerabilidade para um futuro possível, né? Vamos falar um pouco desse passado que há de passar. Vamos lá, vai. O ex-presidente Jair Bolsonaro, Rei, está de volta ao Brasil depois de 89, 90 dias em Orlando, nos Estados Unidos. Desembarcou em Brasília às 6h38 da manhã. Foi direto depois para a sede do PL, na capital federal. Viagem de retorno durou 9 horas e foi feita num avião da Gol Linhas Aéreas com o tema Harry Potter, né? Tinha uns desenhos da saga do bruxinho e eu vi até nas redes sociais gente falando que o avião estaria trazendo um personagem aí dessa saga. Bolsonaro, Reinaldo, foi aplaudido por alguns passageiros quando entrou na aeronave, mas um grito chamou mais a atenção, né? Um homem gritou cadeia numa fileira do fundo desse avião, mas foi só. Segundo relatos, o restante da viagem, né, transcorreu de modo muito tranquilo, em silêncio. O Bolsonaro teria até dormido no percurso. O ex-presidente estava com um livro nas mãos, mas segundo pessoas que estavam no voo, ele não leu não. Só ficou mexendo no celular durante quase todo o voo, depois dormiu, parou também um pouquinho para comer nesse voo. Ao chegar no Brasil, como já explicamos aqui, a Polícia Federal cumpriu o procedimento padrão e retirou o ex-presidente em segurança do voo. Não passou então por aglomerações. Bolsonaro reclamou depois, dizendo que não teve carro blindado e que isso seria coisa do PT. Vou fechar aqui a janela, só um minuto, espera aí um pouquinho. Tá bom, vamos lá. Até porque tá esfriando em São Paulo, né? Melhor. Isso aqui é tudo feito ao vivo, assim, com vida real, né? Tem que ficar... Né? Ficar parecendo boneco de Olinda, né? É vida real. Olha aqui. Sempre há uma certa curiosidade de saber como se comportam os chefes de Estado e ex-chefes de Estado. Volta ao Brasil um sujeito que fugiu daqui, né? Que abandonou o mandato 2 dias antes. Abandonou o mandato 2 dias antes e depois nós ficamos sabendo. Tentou levar uma verdadeira fortuna em joias, que obviamente, e a diferença do que ele sugere, não lhe pertenciam, porque presentes dessa magnitude, os chefes de Estado têm de entregar ao patrimônio público. Ninguém se torna presidente da República para fazer fortuna nessas circunstâncias. Tá? Nós vamos ver, insisto, no dia em que que o governo divulga o marco fiscal, que é uma coisa de extrema importância, recebe-se aquele que quer ser o líder da oposição. E este que quer ser o líder da oposição tem uma grande reclamação a fazer e resolveu bombar isso nas redes sociais, que é não ter carro blindado. Acontece que não é ele a não ter carro blindado. Os ex-presidentes não têm carro blindado. Nenhum deles. Eles têm direito ao veículo, né, tem direito a funcionários, mas não a carro blindado. Mas é claro, Bolsonaro se acha uma pessoa acima da normalidade, né, e dos ex-presidentes. O Lula, como ex-presidente, teve carro blindado. A Dilma não tem carro blindado. Mas ele tem de ter. Por quê? De resto, tem uma renda declarada de quase R$100 mil. Com o dinheiro que vai receber, juntando com o dinheiro que ele vai receber do PL. Se quer um carro blindado, que providencie um e dispense o carro que o Estado está oferecendo. Não tem tramóia nenhuma. Ou então os seus subordinados políticos que apresentem proposta obrigando a que se deem carros blindados para todos os ex-presidentes. Não é mesmo? É essa
uma das grandes questões que o líder da oposição no Brasil, suposto, resolve trazer para mobilizar a sua turma nas redes sociais. Mas esse negócio de que, me proibiram de entrar em contato com o povo. Olha aqui, ainda que se tenha adotado os procedimentos corretos e o protocolo, que é tirá-lo do avião em segurança, levá-lo para outro ponto em segurança, e a Polícia Federal fez o correto, ora, meu querido, se houvesse milhões, milhares de pessoas para recebê-lo, estariam lá no aeroporto, ainda que não o vissem. Não é mesmo? Lide com a possibilidade de que a sua popularidade também pode ter caído um pouco, né? De que até alguns fanáticos não compreenderam a sua firme disposição de ficar com o que não lhe pertencia. Não é? Mas vamos lá, ele discursou lá no PL. Vamos ao discurso do grande patriota, vai. O ex-presidente Bolsonaro discursou na recepção organizada pelo PL, elogiou a atual composição do Congresso e disse que o presidente Lula não vai poder, aspas, fazer o que bem entender com o destino da nossa nação. Afirmou também que o petista vai ficar por pouco tempo no poder. Bolsonaro foi recebido por ex-ministros do governo dele, pelo general Walter Braga Neto, pela mulher dele também, Michele Bolsonaro, e pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. E o ex-presidente fez referência a Costa Neto no discurso, chamou o dirigente de chefe. A gente vai assistir um trechinho. Eu vou aqui receber muita gente, conversar. O nosso chefe aqui é o Valdemar, tá? É o Valdemar, que é o presidente, que é o presidente do partido, que tem uma tremenda responsabilidade também. Alguém acha mesmo, alguém leva a sério quando o Bolsonaro chama o Valdemar Costa Neto de chefe? É claro que ele não acha que o Valdemar Costa Neto é chefe de coisa nenhuma. Ele se considera, como fez, aliás, com o antigo PSL, ele se considera dono do partido. Né? E pelo menos dono de uma bancada, em certa medida, considerando os fiéis, considerando o que os seus arruaceiros já fazem no Congresso, ele tem realmente um pedaço desse partido. Não é? Volta para liderar? Vamos ver. Daqui a pouco nós vamos falar do novo arcabouço fiscal. Até representantes da oposição estão elogiando o texto. Sabem que o país precisa desses marcos. Haverá, sim, um pedaço que vai atuar na sabotagem? Aqueles que estiverem sob o comando de Bolsonaro farão precisamente isso. No puro exercício do ódio. Que é o que a extrema-direita hoje faz no mundo inteiro. Bolsonaro é hoje um daqueles que são instruídos por um vagabundo chamado Steve Bannon. Então, por exemplo, numa entrevista, esse cara disse que esse episódio das joias e tudo isso ajuda Bolsonaro. Que o confronto do Bolsonaro com a justiça lhe é favorável. Ou seja, quanto mais essa gente afrontar a lei, afrontar as instituições, mais eles acham que estão ganhando. E mobilizam pessoas que pensam a mesma coisa. E hoje dispõem de canais nas redes sociais que pensam rigorosamente isso. Não é? Então, quando deu uma entrevista, não volto para liderar nada, é preciso ter uma oposição responsável. O quê? Não, quer liderar sim, tanto é que nós vamos ver, deu um chega para lá até na Michele, quer liderar sim, e não tem nada de responsável. Como é que é? O governo Lula não vai durar muito, por quê? Qual é o pressuposto? É a apresentação de pedido de impeachment assinado pelo Nicolas Ferreira? E pelo Carlos Jordi? É isso? E tem aí também, tem um outro vídeo em que ele
como é? Ele comparou os Estados Unidos seria o Brasil que deu certo, é isso? Como é que é o negócio aí? Mas vamos ver. Tem o vídeo aí? Vamos lá com o vídeo. Lá é o Estado brasileiro que deu certo. Tudo lá é aquilo que nós queremos implementar aqui também. A liberdade de expressão, a propriedade privada, é a questão da criminalidade, é o legítimo direito à defesa. O que é mais importante? É a liberdade, para a gente poder trabalhar, se expressar e tocar a vida. O que faz o Estado grande é o povo com a sua liberdade. E não... Olha, isso é de uma burrice inominável. Além de, obviamente, ser um desprestígio por seu próprio país, né? Isso é de uma estupidez sem limite. Olha aqui, de novo, a nossa liberdade, no fundo também está falando do direito de se armar. No fundo não, claramente. Eu já disse aqui, tem uma conta absurda. A Alemanha tem o mesmo IDH dos Estados Unidos. A Alemanha tem 0,7 morto por 100 mil habitantes por arma de fogo. Né? Homicídio, a maioria por arma de fogo. Na Alemanha, nos Estados Unidos, 5,5. Isso significa que um país com o mesmíssimo IDH da Alemanha mata 12, 13 vezes mais. Esse é o estado ideal do Bolsonaro. Infelizmente, aliás, práticas corriqueiras por lá, decorrentes disso que ele chama liberdade, como ataque às escolas, ainda não são um fenômeno de extrema gravidade aqui. Mas nós estamos vendo, começa a acontecer aqui também. Não. Nesse particular, a gente não tem nada a aprender com os Estados Unidos. Porque tudo aquilo que Bolsonaro aprecia nos Estados Unidos, na verdade, constitui o pior da sociedade americana, não o melhor. Lembrando, senhor, que eu diria... Você sabe, Bob Furui, que com algumas leis vigentes nos Estados Unidos, Bolsonaro já estaria em cana, né? Há muito tempo. Mas aí não, né? Aí certamente ele prefere a legislação daqui. O que foi que ele falou das joias ontem à noite? Como é que é o negócio, hein? Isso, aí foi ontem à noite, né? Nessa entrevista que a gente mostrou há pouco na sede do PL, o ex-presidente não falou nada sobre o caso das joias. Ontem à noite, lembrando, né? A gente falou a informação aqui ontem, ele deve prestar depoimento à Polícia Federal no dia 5 de abril, quarta-feira da semana que vem. Ontem à noite, falando sobre joias, Bolsonaro afirmou o seguinte, disse que não fez nada de errado não, viu, Reinaldo? Aspas pro ex-presidente. Eu não sei por que esse escândalo todo. Uma coisa que eu não gostaria de devolver são as armas, uma coisa pessoal. Entreguei para a Polícia Federal e eles devem fazer um bom uso disso. Faz parte da regra. Vamos em frente. Nada foi extraviado, nada sumiu, nada foi escondido, ninguém vendeu nada. Acho que a questão desses 3 pacotes de joias está resolvida. Se eu tivesse pegado escondido, ninguém teria conhecimento. Não, opa! Não. Entraram ilegalmente no Brasil. Entraram ilegalmente no Brasil. Pelo menos 2 desses pacotes jamais seriam conhecidos. O maior deles, se não se vistoria a bagagem de um dos assessores do Bento Albuquerque, um sargento da Marinha, teria entrado sim ilegalmente no país e Vossa Excelência teria ficado com ela, com um pacote de joias, 16,5 milhões de reais. E de resto, Bolsonaro, não é você que vai dizer como é que se vai aplicar a lei no país, né? Pode ficar tranquilo. Há uma investigação em curso. Olha aqui, esse cara, né, volta. E eu
Até acho positivo que assim seja, Bob Furuia. Acho positivo. Acho positivo ter um contraste, porque parte, inclusive da imprensa, de alguns que se dizem isentos, etc., faz de conta que só existe um polo de poder no Brasil, que é o PT. E que precisa ser combatido antes que venha uma tirania petista, esses delírios. Não. Não. A alternativa ao petismo, infelizmente, ainda é o bolsonarismo. É bom ter isso claro. E ele assim se coloca. E já começou a limpar a área, deixando claro que não há espaço para surgir outra liderança. Faz isso até com a própria mulher. Ontem disse aí numa entrevista, não, a Michele, ontem ou hoje, a Michele não pode, ela não vai ser candidata. Ela não aguenta o tranco. Ah, para proteger a sua mulher? Não, não é para proteger a sua mulher, não. É porque ele não se conforma que possa surgir outra liderança. E vai tentar impedir. E aí, com a devida vênia, vem alguns estúpidos criar uma falsa simetria entre Lula e Bolsonaro. Cada um representaria um extremo. Essa ideia, isso é um absurdo. Por mais erros que o PT cometa e comete também. Por mais erros que o Lula cometa e comete também. A fala lá sobre o Sérgio Moro, erro absurdo. Não tinha que ter falado aquilo. Por mais que haja aspectos questionáveis naquele troço. Alguns acham crítica de Lula ao Banco Central. Eu não acho problema nenhum, porque se o Banco Central é autônomo, todo mundo pode criticar, inclusive o presidente. Mas você pode discordar, não, melhor o Lula não falar, porque crispa o ambiente. Tá, vai lá. Agora, afirmar um ministro de Estado bater boca com um jornalista numa entrevista também é um erro. Agora, afirmar que isso tudo compõe um padrão semelhante ao que é Bolsonaro, só que do outro lado, isso é um delírio. Isso é uma estupidez. Lula enfrentou uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro estava com aqueles que tentaram dar o golpe de Estado. Se vocês não conseguem ver diferença entre uma coisa e outra, se há quem não consiga ver diferença entre uma coisa e outra, então é porque perdeu completamente o critério. Não sabe a diferença entre corda e pescoço. E eles são muito diferentes. Embora, Bob Furuia, íntimos de algum jeito, não é? Sim. Mas são muito diferentes. Por mais que o PT cometa alguns erros, e alguns podem apontar, tolerar determinados, ou então dizem, né, tolerar determinados comportamentos de determinados grupos, não sei o quê, eu pergunto, isso é semelhante a uma política de discriminação que parte do Estado, que partia do Estado brasileiro, de órgãos oficiais do governo? Vocês acham mesmo que a educação é só o bolsonarismo ao contrário hoje? Vocês acham mesmo que a saúde é só o bolsonarismo ao contrário no sentido de também negativo, mas espelhado? Será que é? Isso é perder o eixo. E eu vejo um monte de colunista que está nessa. Está alimentando o neofascismo. Estão alimentando o neofascismo. É isso que estão fazendo. Não há a menor dúvida a respeito. Porque se esperam que, igualando Lula e Bolsonaro, que são inigualáveis, ninguém é igualável a Bolsonaro, ninguém. Se esperam que fazendo essa equivalência falsa, isso ajuda a criar
uma candidatura de centro, ou um espaço de centro no Brasil, então são mais burros do que eu imaginava. É gente que não aprendeu nada, nem esqueceu nada. Para citar certo pensador político, diplomata, referindo-se aos Bourbons na França. Não é? É gente que não aprende nada, nem esquece nada. Estou me referindo ao Talleyrand, que falou isso sobre os Bourbons. Não ganhei momento cultural, porque o Bob achou que isso não é cultura. Eu soltei baixinho. Ah, soltou? Eu não ouvi. Soltei. Vou soltar alto então agora, aí, então. Momento Foi cultural. discretinho, foi discretinho. O Larissa, ele falou, é um momentozinho cultural. Você já citou isso. É verdade. Já citou. Mas é um grande momento cultural, de fato. O Padilha comentou a recepção ao Bolsonaro, vai. Isso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que a volta do ex-presidente Bolsonaro flopou. O ministro usou mesmo esse verbo, flopar, que é o que a gente usa nas redes sociais para dizer que algo deu errado, deu ruim, foi mal sucedido. Postagens com poucas curtidas, pouco engajamento. Padilha fez referência ao pequeno número de apoiadores que estavam esperando o ex-presidente no aeroporto de Brasília. Bolsonaro, que queria ser levado por um corredor humano até a casa dele, acabou sendo recepcionado por umas 100 e poucas pessoas só. E muitos deles não sabiam que Bolsonaro não sairia pelo portão principal. Não sabiam do procedimento padrão, que a gente explicou aqui, não é da coisa. Ficaram frustrados, acordaram cedo, perderam a manhã e não viram o mito. Sobre o pequeno número de apoiadores, Padilha disse o seguinte, aspas, mais uma vez ele, Bolsonaro, se demonstrou um líder de pé de barro quando fugiu do país. Agora fez uma semana inteira de mobilização e mesmo assim flopou a recepção no aeroporto. Padilha também comemorou o fim do que ele chamou de máquina de gerar conflitos, que era o governo Bolsonaro. Olha, eu acho prematuro, né? Entendo que o Padilha diga, de fato, não teve, né? Agora, daí achar que o bolsonarismo está morrendo, vai uma grande diferença, e eu realmente não acho. E eu lamento não achar. E eu lamento não ver isso. Gostaria que assim fosse. Mas a máquina de ódio está aí, ela funciona, ela ainda tem poder. E o bolsonarismo contaminou muito mais áreas do pensamento no Brasil do que se imaginava. Eu vejo até na reação agora ao arcabouço fiscal, assim, tem uma sombra de estupidez que toma conta do país. Né? E o senador Duval, olha só, para a surpresa de ninguém desse programa tão pouco, lembra aquela história lá da gravação do Alexandre de Moraes? O que nós temos? Vai. A gente falou desses apoiadores que foram recepcionar Bolsonaro, né? Um deles, Marcos Duval, senador da República do Podemos do Espírito Santo, ele, como você lembrou agora, Rei, que em fevereiro procurou a imprensa, né? Deu uma entrevista para denunciar o que seria uma tentativa de golpe, né? Contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, participariam Daniel Silveira, o próprio Bolsonaro. O Duval mudou de versão umas 4, 5 vezes e depois admitiu que manipulou informações. Agora, hoje, conversando com apoiadores de Bolsonaro, ele disse que fez tudo isso para tentar tirar o Alexandre de Moraes, ministro do inquérito das fake news e também inquérito das milícias digitais. Quem está com a gente na live pode ver as imagens. O som está bem baixinho, então eu vou ler para vocês o que disse o Duval. Ele falou o seguinte: não tinha golpe de Estado nem nada. Tinha falado, Bolsonaro, eu vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te blindar, porque o Alexandre de Moraes quer te prender. Então, como ele é o relator do ato antidemocrático, quando eu coloquei ele para dentro do processo, ele não pode continuar a ser o relator. Tem que ser outro. Que foi aquilo que nós comentamos aqui, a tentativa canhestra, né? De envolver o Alexandre de Moraes numa necessária investigação para saber se tentaram grampear ou não o ministro, e a partir daí, então, dizer, bom, agora o Alexandre de Moraes não pode mais julgar Bolsonaro, e nem cuidar de processo do Bolsonaro.
Isso é próprio de quem desconhece o Código de Processo Penal. Aliás, citamos ontem aqui o artigo 256. Quando alguém tenta provocar a suspeição do juiz, isso não acontece. Então eu vou lá, arrumo uma treta com o juiz e pronto, estou livre do juiz? Porque eu não gosto dele? Agora, isso que o senador está confessando aqui é crime. Como a questão está sob investigação, e que eu saiba, senador não tem liberdade para cometer crime. Isso que ele fez e que ele admite ter feito não está entre as garantias da imunidade parlamentar. Né?